A gente vai agora chamar os próximos palestrantes. Na trilha Techs Hot Topics, nós vamos receber o Ricardo Akira. Por favor, Ricardo Akira. Ele é gerente tributário da Cacau Show. E o Ricardo vai falar sobre o DIFAL e a Lei Complementar 190/2022. Assunto fácil, né, Ricardo? Tranquilo. E também, agora na trilha de soluções, falando sobre a redução de custos. Opa, redução de custos, hein? E aumento de produtividade. Nossa, além de redução de custos, tem aumento de produtividade fiscal da AES Brasil com o SAP Total Compliance Solution. Eu vou chamar o Dario de Oliveira, que é gerente do Centro de Serviços Compartilhados na AES Brasil. Dario está chegando. Eu vou sair do palco e deixar para eles, obviamente, darem o show. Bem-vindo. Som. Tá ouvindo? Tá. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Missão ingrata, né? Falar bem antes do almoço aqui. A mulherada já com frio, a galera com fome. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre a experiência que nós tivemos aqui com a ferramenta, né? E com toda a estrutura que a Solution nos proporcionou. Então, eu vou começar falando um pouquinho da agenda, né? A gente vai mostrar para vocês um pouquinho quem é ES, a gente vai falar sobre a motivação do projeto, né? De todo o processo aí de seleção, como é que foi feita a implementação e, no final, os resultados que nós conseguimos atingir com esse projeto, tá ok? Então, a ES hoje no mundo, né? Essa é uma empresa de geração de energia, né? De solução de energia, né? Que está presente em 4 continentes, 14 países, uma companhia aí com mais de 31 mil megawatts de capacidade de geração, né, em operação, mais de 11 bilhões de receita, né, são mais de 2,5 milhões de clientes atendidos e uma força de trabalho aí de mais de 8 mil pessoas, tá? A gente tem um ativo aí estimado em aproximadamente 33 bilhões, né, e mais de 3.500 megawatts de PPA, de projetos aí em andamento. Mas e aí, quem é a AES no Brasil? Né? Então, a AES, uma plataforma integrada de energia, né, que oferece soluções, né, sob medida, construída especialmente em parceria com os nossos clientes. Então, fica aqui o recado, cada um de vocês pode e tem potencial para ser nosso cliente. Tá? Nós temos uma receita bruta aproximadamente de 2,5 bi, né, um lucro líquido no último ano de 516 milhões, mais de R$1 milhão investidos em modernização e expansão, né? Somos em mais de 500 pessoas hoje no nosso time, mais de 1.500 parceiros, né, terceirizados, e temos hoje 18 ativos de fontes de energias renováveis. A AES hoje ela está posicionada nesses locais, então a gente tem, né, toda a estrutura hidro aqui no estado de São Paulo, né, em Minas nós temos a estrutura solar, né, temos bastante parque eólico, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia. Aqui no estado de São Paulo a gente também tem algumas plantas de energia solar e a gente vem, né, num movimento de crescimento muito grande desde 2016, onde nós percebemos uma dependência muito grande, né, do hidro, né, do hidráulico. Então a gente tinha 100% da nossa geração baseada no hidráulico e a gente migra, né, durante os próximos anos, até chegar em 2022, aqui com quase 50% da nossa capacidade de geração muito mais equilibrada, muito mais distribuída, né? A gente, nesse período, se desfez de negócios que não faziam sentido, né? Negócios de distribuição aqui no Brasil, a gente se desfez de plantas a carvão, a gás, e a gente tem investido muito pesado nessa estrutura de geração renovável mesmo, e a gente já previa, né, desde o início lá em 2016, esse crescimento, e com base nisso nós criamos um centro de serviços compartilhados na AES, né, lá em 2018, um centro que tinha como objetivo ser a plataforma de crescimento sustentável da companhia, né. A gente já tinha dentro da empresa uma estrutura pronta, né, para o que diz respeito a questões de operação, mas a gente viu
a necessidade de ter uma estrutura também pronta para receber novos negócios no que diz respeito à estrutura administrativa, financeira, contábil, tributária. Então, hoje a gente tem dentro do centro, né, 19 macroprocessos distribuídos aí na estrutura de finanças, fiscal, contabilidade, suprimentos e recursos humanos. E aquilo que a gente previa lá em 2018, quando foi criado o centro do crescimento, a gente vê aqui nessa lâmina, né? Então, a gente sai aqui. Perdão. A gente sai aqui em 2039 CNPJs e a gente chega aqui em 2022 com mais de 120 CNPJs para a gente poder, né, acomodar e acompanhar todo o crescimento da companhia. Qual foi a motivação do nosso projeto, né? Por que a gente pensou em migrar? Então, os dois principais motivadores foram relacionados a custo, né? A gente tinha um processo anteriormente que era um BPO, né? E a gente sabe o quanto ele era moroso, o quanto ele era custoso, e a gente tinha muita insatisfação com a qualidade daquilo que a gente recebia desse BPO, né? Então, tinha informação, eu tirava essa informação da SAP, ela ia para a nuvem, aí o meu parceiro trabalhava, devolvia na nuvem, voltava, nesse meio tempo a informação mudava, ou a informação vinha com baixa qualidade, e a gente falou assim, não dá mais para viver desse jeito, principalmente com a perspectiva de crescimento de 200%, 300% no número de empresas que a gente vai acomodar, que a gente vai ter que receber aqui dentro do centro de serviço, né? Então, o objetivo foi sair de um modelo todo atrapalhado, em que a informação não era fluida, para um modelo, né, almejado, que era o que a gente sonhava, um modelo mais limpo, mais friendly. Os principais pontos de insatisfação, né, que a gente tinha com a solução, né, versus os impactos dos negócios. O processo era completamente ineficiente, com baixo nível de automação, né, baixo nível de precisão, a gente tinha muito erro, muito retrabalho, todo ele baseado nas informações que ficavam flutuando entre o nosso SAP e o BPO e dentro de planilha, né? Alto volume de trabalho manual, constante necessidade de reconciliação dos dados do ERP, então às vezes a gente mandava informação, precisava reabrir a contabilidade por qualquer motivo, cara, voltava tudo, era um retrabalho muito grande, né? Muitas retificações, muitas reapurações, e é o risco de penalidades mesmo, da gente prestar algum tipo de informação incorreta, algo do tipo. E aí nós fomos passar por um processo de seleção, né, dos novos parceiros, né? Então, a gente avaliou esses novos parceiros em alguns drivers, né? Então, quando a gente fala de solução, a gente olhou para os requisitos da área de negócio, então aquilo que a gente imaginava que era importante, o que o meu time de techs olhou para aquilo que a gente sonhava e falou assim, isso é importante. Quais eram os requisitos da nossa área de TI? E quais eram as necessidades de soluções complementares, né? Se aquela ferramenta ela já estava completamente pronta, se eu precisava ter uma série de plugins ali conectados. Com relação a custo, né? Qual era o custo de licença, custo de implementação, custo de suporte e manutenção, e principalmente, qual era o custo para o crescimento, porque a gente já via lá em 2018 que a gente ia ter um volume de crescimento muito alto. E com relação ao parceiro, né, e a implementação, como que era o processo de revisão, de ajuste no SAP, né? Qual que era a metodologia e o tempo de implementação desse projeto, né? Como que era a operação? Ela era uma operação assistida, né? Como é que era o suporte técnico que a gente recebia? E, no fim, se eles tinham já algum case no nosso setor, que é o setor elétrico, tá? Então, essa é a matriz de avaliação que nós desenvolvemos, tá? Essa matriz, ela, para cada item que a gente determinou como um item importante, né, como um item de avaliação, ela recebeu uma pontuação. Então, se é um item que ele é importante, se é um item que é fundamental, se é um item que é um desejo, se é o que a gente quer de novo, né? E cada um dos players, eles receberam um score no final, tá? E esse score, ele é a soma da relevância do requisito pelo nível de atendimento desse requisito. Então, a gente avaliou mais de 150 itens para definir a pontuação score de cada um dos nossos players. E aí, os principais fatores na tomada de decisão foram a aderência dos requisitos do negócio, né?
Se tinha uma interface amigável, qual que era a agilidade que cada ferramenta nos proporcionava, né? Se a gente tinha feedback positivo nos benchmarks, qual que era o melhor custo-benefício e se a solução era integrada ao SAP. Esses foram os principais drivers que a gente usou para tomar a decisão. E a gente vê que na matriz aqui de custo e atendimento do score, a ferramenta, né, SAP Total Compliance, ela é a que se destacou no total da avaliação. Pensando na implementação, aqui eu vou pedir para vocês não prestarem muito atenção nas informações, até vou pedir para o time da live depois distribuir para vocês olharem no detalhe isso aqui, mas a grande mensagem que eu queria trazer para vocês com essa imagem esse é um projeto de 16 meses, né? E de maneira geral, quando a gente fala de um projeto desse tipo, a gente fala assim, eu só vou colher benefícios lá no final. Não foi assim que a gente trabalhou. A gente sentou com o time da Solutio e falou assim, Solutio, eu preciso ter um modelo de implementação ágil. E aí a gente discutiu, a gente sentou, avaliou, e a gente definiu um modelo de implementação que no 6º mês eu já tinha benefício desse projeto, eu já conseguia usar algumas funcionalidades do projeto. Então aqui em junho, aqui no 6º mês, a gente já tinha a apuração de CMS pronta, a gente já tinha uma série de outros pontos que já estavam funcionando, que permitiu a gente, desde o começo do projeto, já olhar para o benefício e já enxergar aquilo como um potencial alavanca para o nosso negócio, como algo que de fato ia mudar a vida das nossas pessoas. Essa é a carinha da ferramenta, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma ferramenta integrada no SAP, a gente recebe periodicamente follow-up do time da Solutio, com relação à legislação tributária, então qualquer mudança, qualquer alteração que tem, a gente recebe esse feedback ativo deles, as alterações são feitas de maneira ativa, né? A gente tem uma automação, né, para captura de informações. O compliance fiscal evolui muito porque eu deixo de ter aquela coisa, a informação, né, toda quadrada, e ela está começando a se desenrolar já, né? Aquela coisa de vai para BPO, vai para nuvem, volta, não tem mais isso. Qualquer alteração que eu fizer no SAP, ela imediatamente ela já é avaliada e computada ali pela ferramenta da Solutio. E aí, como resultados, né, a gente fez uma avaliação, quando a gente implementou lá a ferramenta no final de 2009, para os primeiros 5 anos, o custo evitado com o tamanho da companhia naquele momento, ele gerava um benefício de 6,6 milhões, que já virou quase 10, porque a gente cresceu muito nesses últimos 2 anos, né? É um projeto que deu um payback em 2 anos, menos de 2 anos até, acho que dava 22 meses, se eu não me engano, o payback do projeto. E uma coisa bacana é que a implementação da ferramenta, ela viabilizou que a gente tivesse algumas automações, né? Então, eu já entrego hoje obrigação acessória com robô. Pô, mas como que você consegue? Eu consigo porque a gente tem um nível de confiabilidade muito alto naquilo que a ferramenta entrega para a gente de informação. Então, eu consigo ter confiabilidade e uma facilidade para criar um robô que me permite automatizar esse processo, né? A gente está, nesse momento, implementando a ferramenta do HANA, né? A gente tá fazendo virada para o HANA, e aí, pós-HANA, provavelmente a gente vai conseguir ter muito mais automação, muito mais agilidade ainda do que a gente já tem hoje, né? E uma coisa que é importante deixar claro é que, assim, a ferramenta é muito boa, a ferramenta trouxe resultados muito robustos, mas é fundamental, né, que você esteja preparado para receber essa ferramenta com a mente muito aberta, porque ela sozinha ela não funciona, né? Ela não vai te entregar todo o benefício sozinha. Nós tivemos mais de 60 gaps mitigados nesse período. A gente usava quase nada do SAP da ES há 3 anos atrás. A gente nem usava as tabelas direito. O pessoal da Solutio está aí para não me deixar mentir sozinho. E hoje não, a gente teve que fazer uma revisão grande de processos, principalmente, né? A gente fez a coisa acontecer de maneira muito robusta, muito correta. As discussões elas foram muito positivas e muito educacionais, tanto para o lado da Solutio como para o nosso lado. A gente aprendeu e trocou muito durante o período de implementação, e isso evoluiu muitos processos de techs da ES, e por isso que hoje a gente consegue ter
colher todos os benefícios que a ferramenta tem disponível para a gente, né? Então, é um passo de fato olhar, acreditar e falar assim, não, eu quero ter um processo limpo, eu quero sair daquele embaralhado e vir para um processo limpo e ter um processo mais simples e mais fluido. E para isso eu vou ter que fazer algumas alterações, e elas são importantes, mas elas são fundamentais, e eu incentivo vocês assim a pensar nisso com carinho, porque num processo de mudança desse, ele é fundamental para que tudo funcione bem. Acho que travou. Bom, aí é isso, eu não vou consumir o tempo todo de vocês, porque a galera já está com fome mesmo, mas fico aberto para perguntas, se a gente tiver aí alguma pergunta, alguma dúvida, né, sobre o processo, sobre o projeto, fiquem à vontade. Tá, todo mundo ouviu a pergunta? Ela perguntou sobre o nível de aprovação, como é que foi isso? A gente fez, né, com todo o embasamento que a gente fez para escolher a ferramenta, com tudo aquilo que a gente, né, olhou para o processo como um todo, isso trouxe muita robustez no que diz respeito às questões administrativas, né, e de aprovação junto com o time do corporativo, porque um centro de serviços compartilhados, normalmente ele é uma área mais transacional, e você tem normalmente um espelho dessas áreas no corporativo, né, então eu tive que trazer o time de corporativo comprou o projeto junto com a gente, eles viram a necessidade que a gente tinha de sair daquele embaralhado, de tentar buscar um projeto mais fluido, né? Eles participaram de todo o processo de decisão com a gente. Então, assim, trazendo o time todo para dentro de uma mesma mesa de discussão, isso facilitou muito no nível de aprovação, né? E ter um CFO, um CEO que já foi CFO, que conhece do negócio, ajuda muito também, né? Que foi o nosso caso, né? Para fazer esse tipo de aprovação, porque a gente via o quanto de risco a gente tinha, né? E a gente sabia o potencial que a gente tinha de mitigar esses riscos. Então, foi, sinceramente, assim, não foi tão complexo, né? Tendo todo mundo desde o início ali junto com a gente. Obrigado. Bom, gente, então é isso. Agradecer o pessoal da live, agradecer o pessoal da Solution, agradecer aí a presença e a atenção de vocês. Muito bacana poder dividir um pouco aqui daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente viu na prática, né? Agradecer meu time que me ajudou, né, a implementar tudo isso aqui. A gente não consegue chegar em lugar nenhum sem a equipe estar junto, sem a equipe acreditar. E eu brinco que eu sou mais agente de mudança do que qualquer outra coisa dentro do time. O meu papel é esse mesmo, de provocar, de trazer, né, soluções. E o time acreditou nas minhas maluquices, nas minhas ideias aí. E a gente hoje, né, com o apoio aí do pessoal da Solution, consegue entregar, né, muito mais, com muito mais qualidade e com uma robustez que a gente não tinha lá atrás, né? Então, obrigado. Olá! Somos a primeira TaxTech do Brasil, especializada em soluções fiscais para o mercado SAP. Oferecemos resultados, inovação e experiência. Conheça a Solutio. Mais de 70 soluções fiscais implementadas, mais de 1.500 CNPJs em operação, mais de 90 projetos entregues. Proporcionamos aos nossos clientes um aumento de mais de 30% em produtividade. É assim que aplicamos nossa experiência em soluções fiscais, utilizando todo o portfólio de produtos SAP. Mais abrangência, mais velocidade, mais eficiência, mais agilidade e mais informação. Tudo isso para melhor governança e compliance no cumprimento das obrigações em relação ao fisco. Temos um portfólio completo para a sua necessidade. Assessment fiscal, Total Compliance, Total Inbound, Total Outbound, Total IVA, BPO fiscal. Sua solução fiscal no SAP está aqui, na Solutio.